Salmo 46. Esse salmo é um testemunho. Aqui diz assim, a fé perfeita em Deus. É um testemunho maravilhoso de alguém que teve grandes relacionamentos com Deus. Eu queria começar dizendo aqui, olha, o versículo 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos, muito obrigado pela tua palavra e pedimos graça, Senhor, para compartilhar algo que venha trazer força sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Eu estava agora há pouco conversando com algumas pessoas, atendendo, e por 2 vezes eu fiz o seguinte comentário sobre a importância de nós termos o Senhor. Eu creio que um dos momentos assim mais terríveis para muitos é quando por algum motivo ele sai da sua zona de conforto, de maneira abrupta, de maneira horrível. E nós estávamos conversando, eu estava dizendo sobre, por exemplo, o camarada é diretor-presidente de uma empresa e de repente ele é despedido. Por um momento, ele é assim uma pessoa muito respeitada, uma pessoa admirada pela sua posição e no dia seguinte está desempregada. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes a gente ia em algum local que dependia muito de um porteiro, dependia de um, por exemplo, hospital, né? Você chega lá, fala com o porteiro, você fala, meu Deus, né? E o camarada às vezes te atende com tanta arrogância. E eu me lembro que eu às vezes sentava ali com Moisés e falava, amor, tudo isso é por causa da posição que ele tem. O dia que ele perder emprego vai ficar tão bonzinho, tão mansinho, tão... Eu sempre comento sobre na vida militar, né? Quando o camarada tem uma boa posição, um coronel, um general, e tem todo um protocolo para ele chegar no quartel, bandeira que levanta, toque que se dá, tal. No dia seguinte que ele vai para a aposentadoria, para a reserva, ele se tornou uma pessoa comum. Muitos passam por depressão, por dificuldade de administrar essa mudança radical. Eu estou citando aí pessoas que trabalham, mas vamos pensar em pessoas que estão tão cheias de si, tão certas da vida, e de repente o médico diz, olha, você está com câncer. O dia seguinte, esse momento cruel, quando aquela zona de conforto, ou então quando o camarada chega e viu que a sua conta, cara, tem milhões, mas de repente não tem nada. Um tempo atrás, um dono de um canal de televisão passou por isso, não vou citar o nome dele aqui, mas passou por isso e de repente descobriu que um dos bancos que ele tinha estavam praticamente falidos, isso por uma administração de algum parente lá, e ele teve que tomar uma atitude radical, vender aquele banco. Bom, o dia seguinte, cruel. Tem pessoas que quando perdem a sua família preferem entrar em crise, às vezes até o suicídio. Pessoas que quando perdem um ente querido não aguenta mais viver e se afundam. Então, o que eu quero levar você ao raciocínio, como faz diferença esse Deus na nossa vida? Como faz diferença? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como faz diferença?
Porque todos nós passamos também por esse tipo de problema, de crise, quando muitas vezes estamos ocupando uma boa posição, de repente perdemos uma morte de alguém querido, um anúncio de uma enfermidade. E como é diferente nós enfrentarmos tudo isso com o nosso Deus. Por isso eu fiz questão de ler esse texto que diz: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia, socorro no dia mau, socorro nos momentos cruéis da vida, quando vem aquela tempestade, como disse o Senhor, aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumpre, eu assemelho ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as más notícias, tempestades, crises, aquela casa não caiu. Eu não sei qual é a tua situação, mas se você ainda não tem Jesus no coração, pense nisso. Porque notícias ruins virão, situações difíceis virão. Não estou aqui rogando praga, só estou dizendo que o curso natural da vida vem crise, vem falência, vem crise financeira, vem enfermidade. A questão é, o que eu tenho para que nesse momento eu não me afunda e me perca? O salmista disse: pelo que não temerei. O Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temerei. E ele cita algumas coisas aqui: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, eu não temerei. Olha, meu irmão, eu estou dizendo isso porque já passamos por momentos tão difíceis, ora pessoalmente, ora com a minha família, com os meus pais. Quando era garoto, passamos momentos difíceis, mas foi tão bom ter o Senhor. Meu pai dizia: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Nós vamos continuar com Jesus e como valeu a pena confiar e estar com o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Assim diz a palavra. Versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Passar por uma crise, meu irmão, com a presença de Deus é outra coisa. Ter um filho enfermo no hospital é outra coisa. Enfrentar uma quimioterapia com o Senhor é outra coisa. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Uma coisa muito interessante, meu irmão, é que a gente pode contar o que Deus tem feito em nossas vidas. Vinde, veja, mesmo passando hoje por uma dificuldade. Eu gosto muito da expressão que Jó disse para sua mulher: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a história de Jó é maravilhosa, porque nós temos o início, o meio e o fim. E o fim é uma restauração completa. Há uma bênção derramada sobre ele. E aí a gente vê uma série de histórias. Por exemplo, a história de Jesus. Uma história maravilhosa de salvação, de rendição. Mas parece que a morte de Jesus, naquele momento, eu fico imaginando os discípulos, sabe, inconformados, talvez até pedindo a Deus: Deus salva Jesus, tira Jesus da cruz, Deus faz, que era o curso natural. No entanto, naquela crise, naquela morte, estava a nossa salvação, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou.
O que a gente encontra na palavra são histórias de vitórias, de milagres. Por isso o salmista diz, olha, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras, venha ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem sido bom, Deus tem sido nosso sustento. Jesus é a nossa salvação, é a manifestação do poder de Deus. Jesus Cristo mudou a nossa história. Quando a gente vem para a igreja, meu irmão, quantos irmãos são milagres, lares restaurados, gente que saiu das drogas, gente que saiu da falência, quantos milagres, só o Senhor é Deus. Por isso que eu estava pensando, como é que é o camarada enfrentar uma crise? Tinha um general que frequentava a igreja e ele comentava isso. Ele comentava sobre a preocupação que ele tinha. Ele, como cristão, ele falou, o dia que eu for para a reserva, eu vou curtir a vida, curtir meu casamento, eu vou curtir. Foi o que aconteceu quando ele foi para a reserva. Esse homem foi curtir, graças a Deus, mas quantos não conseguem? Porque quando vem a crise, parece que puxaram o seu tapete, parece que se criou um buraco, aquela zona de conforto, uma posição social, uma condição financeira, filhos crescendo, daqui a pouco o filho está nas drogas, é um caos. Enfrentar todas essas tempestades com Jesus faz toda a diferença. O salmista termina dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. Meu irmão, enfrentar tudo que possa vir, tendo Jesus do nosso lado, é outra coisa. Agora, enfrentar sem Jesus é um caos. Pense nisso, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Te louvamos, Pai, e te exaltamos, porque o Senhor é bom. Senhor, que esta palavra possa fortalecer, curar, libertar. Põe as tuas mãos, por favor, Pai, e livra do mal em nome de Jesus. Abençoa o que está cansado, renova o que está abatido, Senhor. Senhor, as crises virão, mas nós estamos firmados em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós dependemos de Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, confessa a Ele agora e receba uma nova vida que só Ele pode te dar em nome de Jesus. Feche teus olhos e repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, muda a minha história, perdoa os meus pecados, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as Tuas mãos sobre cada vida e restaura, Senhor, transforma, liberta, Pai, nós precisamos de Ti e sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei. Nós vamos estar orando por você em nome de Jesus, tá bom?